Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu estou postando. E dessa vez, um vídeo com uma temática que eu já queria ter abordado há muito tempo aqui no canal, né? E que na verdade eu não sei nem por que eu não abordei antes, que é o princípio da incerteza da mecânica quântica, né? Também conhecido como princípio da incerteza de Heisenberg. No caso, eu queria ter abordado esse tema antes, porque o princípio da incerteza é um tema, né, na quântica muito mal compreendido, muito mal interpretado, né, principalmente por quem já ouviu falar da mecânica quântica, mas nunca trabalhou de fato com um tópico. E no caso, né, eu estou abordando ele aqui motivado por uma pergunta, né, que apareceu na rede social vizinha, porque eu sempre deixo caixas de deixa a sua pergunta aqui, né, para poder servir de tema para os próximos vídeos, né, que foi essa pergunta daqui. Por que o princípio da incerteza não pode ser considerado uma deficiência na medição? Essa pergunta aparece muitas vezes, já apareceu em vídeos anteriores meus, já apareceram, né, nas caixas de perguntas antes do canal, então tá aqui o vídeo dedicado a responder essa pergunta e para a gente devagar um pouquinho sobre o que significa o princípio da incerteza e o quanto que às vezes a gente tem uma compreensão errada dele. Mas bom, aproveitando esse momento do vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Além disso, caso você não saiba, eu criei um site para o canal para poder organizar melhor os conteúdos que eu coloco aqui no YouTube. O YouTube é uma ótima plataforma, dá para poder organizar em playlists, só que às vezes alguns vídeos mais antigos se perdem. Então eu criei, né, um site para o canal, www.ifisica.com.br, exatamente para que eu pudesse organizar melhor os cursos, né, os vídeos de divulgação por temáticas e tudo. Então, enfim, né, convido todo mundo a acessar, o link está aqui, né, no comentário fixado e na descrição. E além disso, também tem uma abinha lá, loja de produtos que eu estou vendendo, vinculados aqui ao canal, que também é outra forma de você ajudar enormemente o canal iFísica. E claro, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Mas bom, quando eu digo que essa temática, né, do princípio da incerteza, eu já gostaria de ter abordado aqui no canal há mais tempo, é porque quando eu vou criar um critério de quais assuntos eu vou fazer, né, que eu vou abordar nos vídeos, normalmente, né, os que têm uma preferência maior são assuntos que, de alguma forma, eu percebo que existe uma má compreensão das pessoas quanto àquele assunto. Assim como outros tópicos da mecânica quântica que aparecem problemas de interpretação, que as pessoas acabam se confundindo nos conceitos. A confusão quanto a o que significa de fato o princípio da incerteza tem a mesma natureza de todas essas dificuldades, que é a mecânica quântica é uma descrição bem diferente da mecânica clássica, né, do nosso dia a dia macroscópico, e sempre que a gente quer interpretar, sempre que a gente quer entender algum contexto que nós não conhecemos profundamente, a gente sempre utiliza ferramentas que nós conhecemos para poder entender o mundo. Então, por exemplo, eu como físico, se eu vejo algum fenômeno acontecendo e eu quero tentar explicar esse fenômeno, evidentemente eu vou recorrer ao que eu já sei, né? Levando em conta que a física clássica, a mecânica clássica, é o contexto da física que todo mundo que já estudou alguma coisa de física acaba vendo, a gente sempre tenta, num primeiro momento, entender os fenômenos com base na descrição clássica. Mas sempre que a gente vai para a mecânica quântica, se você usa a mecânica clássica para tentar entender alguns fenômenos, né, alguns princípios, você vai acabar chegando em inconsistências. E o caso do princípio da incerteza é um exemplo disso. A gente tem uma explicação qualitativa para entender o princípio da incerteza, que foi utilizada lá no início do século XX, no desenvolvimento da mecânica quântica, que tem a sua utilidade, mas que acaba mascarando, acaba trazendo uma dificuldade para a compreensão de fato do que o princípio da incerteza significa. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos contextualizar. O que é o princípio da incerteza, né? O que ele diz para a gente. Enfim, aspectos gerais para caso você que está assistindo só tenha ouvido falar brevemente ou, enfim, não tenha tanto conhecimento a respeito. O que nós chamamos de princípio da incerteza ou relações de incerteza, né, um nome mais moderno e mais adequado, como vai ficar claro ao longo do vídeo, são um conjunto de desigualdades que relacionam incertezas nas medições de determinadas grandezas feitas simultaneamente. No caso, né, quando a gente fala princípio da incerteza, tem sempre um conjunto de desigualdades que vem na nossa cabeça, que é a incerteza entre posição e momento, que são essas daqui que eu estou colocando no vídeo. Mas é importante deixar claro que essas relações de incerteza elas aparecem para diversas grandezas, que não somente posição e momento. E eu vou deixar claro isso ao longo do vídeo. Só para poder contextualizar um pouquinho melhor, e eu vou até arredar aqui para o lado, para poder ficar um pouco melhor de colocar as imagens, vamos primeiro entender o que significam essas relações daqui. Primeiro eu vou pegar só uma relação do princípio de incerteza tradicional, que é entre posição e momento, que é essa daqui. Δx vezes δpx é maior ou igual a h barra sobre 2. Vamos entender o que essa expressão significa para a gente entender o que o princípio da incerteza fala para a gente. Primeira coisa, Δx e δpx correspondem a incertezas na posição e incertezas no momento.
que eu quero dizer com relação a isso? Vamos supor que você está querendo medir qual que é a posição que uma partícula está e que ela só consegue se movimentar nessa reta que eu coloquei aqui do lado. Ok? Imagina que ela vai se movimentar entre uma posição que é a que a gente chama de menos A e outra posição que é o que a gente chama da posição A. O seu sistema é um sistema quântico, então ele é um sistema probabilístico, né, como eu imagino que vocês devam saber, né, se vocês acessarem esse vídeo. Então significa que quando você for medir a posição dessa sua partícula, por exemplo, um elétron, alguma coisa do tipo, cada vez que você for fazer a medição, pode ser que você encontre ali uma posição diferente. Ok? Vamos supor que na primeira medição que você fez, você encontrou a partícula nessa posição. Na segunda medição, você encontrou ela nessa posição. Na terceira, você encontrou nessa e por aí vai. Ok? Imagina que depois de um punhado de medições, você vai encontrando as partículas nessas posições que eu estou marcando aqui com bolinhas vermelhas. Depois de um número muito grande de medições, percebam que de menos A até A, que são as posições, né, todas as posições dessa reta que eu ilustrei, a partícula foi encontrada em um bocado de posições ali no meio. Percebam que, na média, se a gente for pegar a posição média que essa partícula foi encontrada, ela foi encontrada exatamente ali no meio do caminho. Agora, apesar da posição média ter sido a posição ali no meio, que é a posição zero, né, o meio do caminho entre menos A até A, cada vez que você faz uma medição da posição, a partícula não vai ser encontrada exatamente no valor médio. Ela vai ser encontrada ali entre menos A até A. Consequentemente, se alguma pessoa chega e te pergunta qual é a posição que essa partícula vai ser encontrada, uma forma que você tem de falar isso é, olha, ela vai ser encontrada na posição 0, que é a posição média, ok? Porém, com uma incerteza de A. Ou seja, ela pode ser encontrada em 0, podendo estar em mais A para a direita ou mais A para a esquerda, que seria equivalente a ser menos A. Então, na prática, de um jeito bem simples dizendo, né, esse ΔX que aparece no princípio de incerteza corresponde a isso. Né? Qual que é o desvio em relação à média das posições que a sua partícula pode ser encontrada, ok? E aí, no caso, né, o que essa relação fala pra gente é que se você for pegar esse desvio, né, da posição da partícula que ela foi encontrada, o desvio dos momentos que essa partícula foi encontrada, que, lembrando, momento é massa vezes velocidade. Então seria equivalente à média velocidade dessa partícula um punhado de vezes. Ver qual foi a média, ver qual foi o desvio dessa média, enfim, faz o mesmo raciocínio. Se você for pegar a imprecisão da sua medida, tanto para a posição quanto para o momento, quando você fizer a multiplicação delas, isso sempre vai ser maior ou igual a um determinado valor, que é esse h barra sobre 2. No caso, h barra é a constante de Planck reduzida, é uma constante fundamental da natureza. Ok? Independente, né, de qual que é esse valor, o que esse princípio da incerteza fala para a gente é que quando você vai medir posição e momento, você não consegue ter precisão infinita. Você sempre vai ter alguma imprecisão no momento ou alguma imprecisão na posição. Você não consegue saber com certeza os dois. Um comentário importante de ser feito é que, mesmo a mecânica quântica sendo probabilística, nada te impede, né, de você medir uma única grandeza física com a precisão que você quiser. Então, por exemplo, se você quer medir somente a posição do elétron ou somente o momento do elétron, por exemplo, você consegue fazer isso com a precisão que você quiser, ok? Não tem nenhuma restrição. O princípio da incerteza, né, ou as relações de incerteza, né, o que elas te dizem é que, dependendo das grandezas que você quer medir, se você quer medir duas grandezas simultaneamente, você tem uma restrição quanto à precisão que você consegue ter. A partir dessa afirmação de que determinadas grandezas a gente não consegue medir simultaneamente com precisão infinita, vem uma pergunta natural, que surge em qualquer momento, né, do seu estudo de mecânica quântica. Por que eu não consigo medir com precisão absoluta posição e momento? Né? O que está por trás do princípio da incerteza? Porque toda vez que a gente tem algum resultado observado na natureza, e o princípio da incerteza ele é amplamente observado, sem nenhuma sombra de dúvidas, a gente, né, como qualquer bom físico, né, qualquer aspirante à física, a gente se pergunta por que isso é desse jeito? Por que isso acontece? E é exatamente na busca, né, de se responder essa pergunta, né, qual que é a origem do princípio da incerteza, que acaba surgindo uma explicação que colabora e muito para que a gente entenda de forma muito equivocada não só o princípio da incerteza, mas a essência da mecânica quântica. Uma explicação muitas vezes encontrada e que muito provavelmente você já ouviu é a seguinte. Né, imagine que você tem algum objeto macroscópico que você queira saber qual que é a posição dele. Como é que você pode determinar a posição dele? É só você olhar para esse objeto e você vai ver onde é que ele está. Você marca a posição dele. Agora, para você enxergar esse objeto, o que teve que acontecer? Teve que bater luz nesse objeto, esse objeto teve que refletir a luz e a luz chegou até os seus olhos. E aí você visualizou aonde o objeto estava. Qual que é a essência desse raciocínio? A essência é, para você saber qual que é a posição ou qualquer outra grandeza física de algum sistema, você precisa interagir com esse sistema. Exatamente porque essa interação carrega informação, né, do objeto que você está querendo medir. Então, vamos lá, imagina que você tem um elétron e você quer saber qual que é a posição dele.
Da mesma forma, né, que um objeto macroscópico, para você saber qual que é a posição desse elétron, você, de uma certa forma, precisa, né, interagir com ele. Exatamente porque, nessa interação, você vai ter informação de onde ele está. Você pode interagir de diversas formas. Sei lá, você pode ficar jogando um punhado de outras partículas para poder tentar atingir o elétron. E aí, né, dependendo de onde atingiu, você sabe onde é que o elétron estava. Certo? Ou então, sei lá, você ilumina ele com uma lanterna, né, usando uma explicação mais tosca, mas bem intuitiva. Luz vai bater nele, vai refletir nos seus olhos, você vai visualizar o elétron. Enfim, você pode saber a posição dele interagindo com o sistema de muitas formas diferentes. Agora, toda vez que você interage com o sistema, você vai modificar aquele sistema. Pensa num sistema quântico, num elétron. Um elétron ele é muito leve, né, a massa dele é minúscula, certo? De forma que qualquer interação que você fizer com o elétron, jogar a luz nele, que seria equivalente a um fóton bater nele, qualquer tipo de interação, vai fazer com que ele se movimente, vai mudar a configuração que ele estava. Então, quando você ilumina o elétron, por exemplo, quando você interage com ele, você fala, opa, ele estava nessa posição. Mas ele estava nessa posição. Por quê? Porque na hora que você mediu, ele começou a se movimentar. Consequentemente, depois que você mediu, você já não tem nenhuma noção mais de qual que é o momento linear dele, a velocidade. Por quê? Porque você interagiu com esse sistema. E aí, consequentemente, né, ao que parece, nós temos uma explicação para a origem do princípio de incerteza. Toda vez que você vai medir um certo sistema, você interage com ele. Ao interagir com esse sistema, você muda as outras configurações dele. Consequentemente, isso impõe uma certa restrição quanto às medições. Assim como toda analogia, essa analogia tem lados positivos e negativos. E toda vez que você faz uma analogia, você tem que pesar. Os lados positivos, eles excedem os lados negativos? Se sim, a gente usa a analogia. Porém, os lados negativos dessa analogia que eu acabei de passar, eles são tão fortes e contrariam tanto o que a mecânica quântica fala pra gente, que acaba, né, sendo horrível essa analogia. O problema dessa analogia é que ela passa a impressão que a imprecisão aparece pelo fato de que você está medindo aquele objeto. Ou seja, imagina o elétron nessa explicação que eu passei, antes de você medir a posição. Por essa explicação, de que para medir a posição dele a gente tem que interagir com ele, a explicação do princípio de incerteza é que, ao interagir com esse elétron, você modifica as configurações dele. Mas isso significa o quê? Significa que antes de você medir, o elétron tinha a sua configuração bonitinha que você queria medir. E que é o fato de você medir que leva a essa inconsistência, né? A essas relações de incerteza. Porém, o que a mecânica quântica fala pra gente é que, mesmo se você não medir, aqueles valores não são definidos. É importante deixar claro o que são problemas na medição e o que são problemas intrínsecos a uma descrição. Vou dar o exemplo da mecânica clássica. Imagina que eu pegue, sei lá, imagina que eu vou pegar a minha caneta que está aqui, ó, uma caneta, e eu vou jogar ela para cima, ok? Ela foi para cima, subiu e caiu na minha mão de volta. A mecânica clássica me permite saber, dado o conhecimento de tensor de inércia, todas as características dessa caneta, a mecânica clássica me permite saber, dado que eu joguei ela para cima, quais vão ser as posições, velocidades, tudo. Certo? Eu consigo, a partir de equações, né, de corpo rígido, né, enfim, as equações de Euler e tudo, eu consigo determinar qual que vai ser o movimento dessa caneta quando eu jogo para cima. Percebam, mesmo se eu não medir a posição e a velocidade e a rotação dessa caneta em todos os pontos da trajetória, a mecânica clássica me permite saber. Se eu fizer a descrição teórica do movimento dessa caneta, por mais que eu não esteja medindo a posição, a descrição me fala, em cada instante do tempo, qual é a posição e qual é o momento dessa partícula, assim como rotação e tudo. No caso da mecânica quântica, mesmo se você não fizer nenhuma medição, a mecânica quântica já te fala que os valores não estão pré-definidos, não estão determinados. O que gera a imprecisão não é o fato de que você está medindo. Mesmo sem medir, a imprecisão já acontece. O princípio da incerteza é uma característica a priori das medições. Não acontece por conta da medição. Essa explicação da interação modificar, né, a configuração dos corpos foi dada no início do século passado, quando a mecânica quântica estava sendo desenvolvida. E o pensamento da época era um pensamento clássico. Então foi a forma com que os físicos na época entenderam o problema do princípio da incerteza. Porém, com o passar do tempo, foi visto que não era bem assim. A essência dessa explicação clássica para se entender o princípio de incerteza é extremamente relacionada com a ideia de variáveis ocultas. De que, né, a mecânica quântica, na verdade, não é probabilística. O que deixa ela probabilística é o fato de que nós não conhecemos toda a informação do sistema. Eu cheguei a abordar isso
no vídeo do Nobel, né, do Prêmio Nobel de 2022, pelo fato de que o Prêmio Nobel de 2022 foi dado, né, por conta de experimentos que falam que não existem variáveis ocultas, enfim, vou até deixar referenciado aqui. Além disso, existem exemplos na própria mecânica quântica que evidenciam essa ideia de que o princípio da incerteza ele não está relacionado com a medição, porque o princípio da incerteza ele não aparece para quaisquer duas grandezas. Existem grandezas que você pode medir com a precisão que você quiser simultaneamente, que não existe relação de incerteza. Um exemplo disso é posição e spin. Se você pega um elétron, mede a posição dele e mede o spin dele, você pode medir as duas com total precisão. Não tem nada que te impossibilite de medir as duas. Não existem relações de incerteza para posição e spin. Certo? Se fosse uma questão exclusiva de medição, teria relações de incerteza para quaisquer par de grandezas, que não acontece. Dado tudo isso, então vem a pergunta natural. Se não está relacionado com a medição, qual que é a origem do princípio da incerteza? Ele está relacionado com o quê? O princípio da incerteza está relacionado com a forma como as grandezas físicas são descritas na mecânica quântica. Se você já estudou mecânica quântica, você deve se lembrar que toda grandeza física, no contexto da mecânica quântica, é simbolizada, é descrita por um operador. Ou, de um jeito mais tosco, para quem nunca estudou mecânica quântica, você sempre consegue representar, né, dada a escolha de uma base, as grandezas físicas como sendo uma matriz. E aí, no caso, né, os possíveis valores de medição para aquela grandeza correspondem aos autovalores dessa matriz. Mas, enfim, isso para a gente, nesse momento, não é relevante. O que é relevante é que as grandezas físicas são descritas por matrizes, de grosso modo. Agora, você deve se lembrar do seu segundo ano do ensino médio, né, no estudo de matrizes, que a multiplicação matricial não é comutativa. Ou seja, se você tem duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B, se você faz A vezes B, isso não dá a mesma coisa que B vezes A. Pode dar a mesma coisa? Pode. Mas não necessariamente, né, dá a mesma coisa. Inclusive, uma forma de você quantificar o quanto as matrizes não comutam é pelo comutador. Então, aqui eu até deixei uma expressão do lado. Imagina que A e B são matrizes. O comutador de A com B corresponde a AB menos BA. Ou seja, está medindo o quanto que as matrizes não comutam. As relações de incerteza estão relacionadas com este comutador. Então, olha só que interessante. Um resultado lá do ensino médio, de que matrizes não comutam, está intimamente relacionado, na verdade, à origem, né, exatamente, dos princípios de incerteza. Por isso que hoje em dia a gente não chama mais de princípio de incerteza. Na época chamava princípio de incerteza, né, de Heisenberg, porque eles foram colocados, né, na descrição. Eles não eram deduzidos na época. Aquilo foi colocado como princípio norteador da descrição. Hoje em dia, a gente deduz o princípio da incerteza. Como a gente deduz, a gente chama esses princípios de incerteza de relações de incerteza. Porque não é mais um princípio, é algo dedutível a partir das expressões. Então, quaisquer duas grandezas que você conheça o operador delas, você sabe falar qual que é a imprecisão, qual que é o princípio de incerteza entre elas. Se vocês lembrarem, eu falei agora há pouco, que posição e spin você consegue medir com a precisão que você quiser. Isso significa o quê? Que se você pega o operador de posição, que é que eu estou simbolizando por x, e o operador de spin, que é que eu estou representando por s, esse computador dá zero. Essas matrizes comutam. Isso significa o quê? Significa que não existe relação de incerteza. No caso, dá para a gente entender essa não comutatividade de uma forma mais formal. Quando as matrizes comutam, significa que os autovetores, né, a base de autovetores que expande uma matriz é a mesma que expande a outra. Né? Enfim, os autovetores eles são iguais, né, a menos de constantes. Quando as matrizes não comutam, significa que os autovetores são diferentes. Você não consegue encontrar o mesmo conjunto de autovetores. E aí, como quando você faz a medição de um sistema físico? O seu sistema vai para o subespaço dos autovetores relacionados à medição. Se não tem a mesma base de autovetores, você tem relações de incerteza. Basicamente é isso, mas enfim, o que importa é a não comutatividade. Nesse sentido, o princípio da incerteza, ou as relações de incerteza, tem uma origem cinemática, na cinemática da descrição da mecânica quântica. Quando eu digo cinemática, é porque é algo que antecede a dinâmica e diz respeito somente à forma como nós caracterizamos geometricamente as grandezas, que é exatamente a definição da cinemática. Né? Mas então, é isso. Né? Espero que o vídeo não tenha ficado tão grande e espero que o vídeo não tenha ficado maçante, né, para você que às vezes não tem um ferramental técnico para entender isso. Vocês devem ter percebido que a iluminação mudou bastante, né, porque à medida da gravação, né, à medida que eu fui gravando, o dia, né, foi passando. Então aqui está começando a anoitecer, mas enfim, é isso. Espero ter clareado, espero que você tenha gostado do vídeo. No caso, se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber notificações dos próximos vídeos. No mais, deixa aqui seu comentário. Gostou do vídeo? Sabia dessa? Enfim, o que você achou aqui da explicação? Enfim, deixe aqui seu comentário e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você ficou até aqui e até o próximo vídeo.